Um feliz sábado a todos. Gostava de dizer às crianças que a minha história também vai entrar uma guerra e vai entrar Davi. Mas não é a do Golias. Não é a do Golias. Então, eu gostava que as crianças hoje estivessem atentas, está bem? Estejam atentas a esta guerra, a outra guerra que Davi teve que enfrentar, está bem? Eu vou convidar-vos a abrir as Bíblias no primeiro livro de Samuel. E eu gostava que abrissem no capítulo 30. 1 de Samuel, capítulo 30. Diz assim então o texto. 1 de Samuel 30, a partir do versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que ali se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram a seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aioná, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Amileque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi, e então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de facto o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita. O meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas e contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziglag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-nos a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo os guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo, e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até à tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, sendo só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado.
tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Muito bem, o texto foi cumprido, já cumpri pelo menos metade da pregação. Agora é mais fácil. Nós temos então aqui um relato talvez menos conhecido da história de Davi. Não sei, é daqueles relatos que às vezes a gente passa na Bíblia e não dá muita ênfase. Eu acredito que há aqui coisas interessantes para nós meditarmos. Davi, ele neste momento vivia foragido. Ele era um fugitivo do rei Saul. Saul vinha perseguindo e queria matá-lo. E ele vai encontrar a guarida precisamente no território dos filisteus. Ele tinha até feito alianças com o rei dos filisteus e até lutava as guerras dos filisteus. Então vejam, Davi tinha o seu povo, não é? Tinha a sua nação, mas porque o seu povo e a sua nação estavam contra ele, neste caso o rei, e o perseguia, ele vai encontrar abrigo fora das portas de Israel, não é? Queridos irmãos, talvez aqui possamos encontrar uma reflexão importante. Às vezes, pessoas que já estiveram aqui dentro acabaram por sair porque sentiram lá fora mais carinho, mais aconchego, mais proteção do que propriamente aqui dentro. Quando assim é triste, não é? Só que é importante nós pensarmos que, embora Davi e os seus 600 homens vivessem fora de Israel, aquele campo, aquele território também era território inimigo. Eles também não estavam bem lá fora. Eles cá dentro eram perseguidos, mas lá fora também não estavam bem. A tal ponto que os príncipes dos filisteus, a determinada altura, estavam contra Davi. Não queriam que Davi continuasse a ir às guerras com eles. Porquê? Porque estavam com medo que Davi se revoltasse e batalhasse contra eles e os matasse, não é? Então eles disseram ao rei: nós não queremos que Davi continue a lutar as nossas lutas. E o rei com muita pena, porque o rei tinha uma boa relação com Davi, vai dizer: olha, infelizmente não podes ir connosco. E então Davi volta para casa, não é? Volta para casa e vem, e quando chega à casa as coisas não estavam bem, não é? Ele chega à casa e vê toda a sua cidade, ou todo o seu acampamento destruído, queimado. Mulheres, filhos e filhas tinham sido sequestrados, não é? E não deve ter sido nada fácil, não é? Não deve ter sido nada fácil. Então, Davi diz o texto que foram um grupo de inimigos também, que não eram filisteus, mas eram amalequitas, não é? Eram amalequitas. Estes amalequitas vieram e saquearam a sua terra, o seu território, enquanto Davi não estava lá. Estava o seu território desprotegido. Sabem que a Bíblia mostra-nos que esta luta ou esta guerra contra Amaleque é uma guerra que ainda existe hoje nos nossos dias. A Bíblia diz que esta guerra contra Amaleque ainda é nos nossos dias, ainda acontece nos nossos dias. Querem ver onde é que a Bíblia diz isso? Em primeiro lugar, dizer-vos que há um texto onde nos mostra onde é que aparecem primeiramente estes amalequitas. Vocês lembram-se quando é que eles aparecem na história do povo de Israel, como inimigos de Israel? Sabem quando é que ele aparece? Antes ainda. Quando o povo saiu do Egito. Quando o povo sai do Egito, um dos povos inimigos que eles apanham pelo caminho é precisamente os amalequitas. E eu gostava que fôssemos ao texto em Deuteronômio. Vamos a Deuteronômio. Não deixem o texto que nós vimos de 1 de Samuel 30, nós vamos voltar.
Mas em Deuteronômio 25, vejam o que é dito a partir do versículo 17 e 18. Diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, quando te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Então foi precisamente numa altura em que o povo tinha saído do Egito e que lá mais atrás, não é? Porque eram 2 milhões de pessoas, lá mais atrás ficavam aqueles mais combalidos, mais cansados, não é? Que andavam com um passo diferente, e Amaleque veio por trás. Ele não aparece pela frente, ele aparece por trás. Traiçoeiramente ele vem e começa a matar os israelitas que estão cansados e afadigados, não é? Talvez os mais velhos, até crianças, não é? Que não acompanhavam os mais idosos ou os mais velhos. A verdade é que este povo foi traiçoeiro. E diz-nos o texto que Deus, vendo isto, vai dar uma ordem. E a ordem que ele dá, vai dar a Moisés dizendo que eles se preparassem, que escolhessem homens para batalhar contra os amalequitas. Nós encontramos isso em Êxodo, vamos a Êxodo, capítulo 17, versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Então havia uma promessa de Deus a este povo que tinha vindo por trás destruir o povo de Israel. Diz que Deus iria eliminar debaixo da terra a memória de Amaleque. Queridos irmãos, Deus iria realmente fazer esquecer o povo de Israel deste povo que tinha sido traiçoeiro. Mas a verdade é que nós, passados uns anos, vamos ver, talvez séculos, né? Davi vai viver 500 anos da saída do povo de Israel do Egito. 500 anos depois, e lá estavam os amalequitas ainda, ainda não tinham sido destruídos. E nós perguntamos, mas onde é que está a promessa de Deus? Deus tinha prometido que ia desaparecer, que ia deixar que o nome dos amalequitas se perdesse no tempo, não é? Passasse da memória dos israelitas, mas lá estava. Israel foi atacado, esta terra Ziglag também foi atacada, onde David vivia, que era uma terra dos filisteus, e por quem? Pelos amalequitas, não é? Pelos amalequitas. Queridos irmãos, às vezes nós não entendemos tudo. Deus tinha feito a promessa e parece que a promessa não se tinha cumprido. Mas eu não li o texto que segue, eu li o 14, o versículo 14, mas o versículo 16 dá-nos a resposta. E diz-nos assim: e disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então, nós somos uma das gerações que temos que lutar contra os amalequitas também. Okay? Quer dizer que aquela promessa que Deus fez, que vai arrancar ou vai fazer esquecer completamente o nome de Amaleque debaixo do sol, debaixo da... Não é? Ela ainda não se cumpriu. Porque Deus vai dizer, haverá guerra de Amaleque, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Queridos irmãos, o que Deus nos quer dizer aqui é que estes amalequitas, que naquela altura eram reais, palpáveis, não é? Esses amalequitas hoje são aqueles que representam as hostes de Satanás. Este amalequita é a própria guerra que os filhos de Deus travam com as trevas, com Satanás, com os seus anjos, com os seus súbditos. Então, nós enfrentamos também esta guerra ainda hoje.
a guerra contra os amalequitas. Os amalequitas são traiçoeiros, não se apresentam de frente, porque se eles se apresentassem de frente, nós até conseguíamos estar precavidos, ou podíamos conhecê-los, mas a estratégia de Satanás é vir sempre por trás e depois lutar contra aqueles que estão mais desfalecidos, estão mais fracos na fé. E nós temos que estar atentos para não sermos alvo também desses amalequitas. Sabem que Davi então vai enfrentar a fúria destes amalequitas. Eles vieram à sua terra, eles queimaram a sua terra, levaram as suas esposas, os seus filhos e filhas, e diz-nos o texto que estes homens choraram grandemente. Se formos a 1 de Samuel novamente, não é? Capítulo 30, no versículo 4 diz: Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Já imaginaram? Meus irmãos, será que o que aconteceu a Davi não pode acontecer a nós também hoje? Nós chegarmos a casa e percebermos que os nossos filhos, os nossos cônjuges foram sequestrados, em que o inimigo trabalhou de tal maneira que nós deixámos de conhecer quem estava ao nosso lado. Muitas vezes os pais deixam de conhecer os seus filhos. Às vezes pensam que têm um filho de uma maneira e quando se dão conta o filho está a tomar decisões e a fazer coisas jamais imaginadas por esses pais. Será que Amaleque chegou à nossa casa e sequestrou os nossos filhos? Será que o inimigo foi por trás, porque ele não aparece por frente, e pouco a pouco foi sequestrando o coração dos nossos filhos, a ponto de nós deixarmos de perceber e de conhecer quem eles são? Queridos amigos, isto tem acontecido na nossa sociedade. Infelizmente, existem muitas formas do inimigo trabalhar com as nossas crianças. E se nós pais não estivermos atentos, o sequestro vai-se fazendo e nós nem nos apercebemos. Os nossos filhos vão começando a ter os hábitos do mundo, os gostos do mundo, começam a decidir as coisas que os outros decidem, e quando nós nos apercebemos, quando eles chegam aos seus 18, 19, 20 anos, quando querem a sua independência, nós percebemos que já é tarde demais para fazermos alguma coisa. Porquê? Porque o inimigo sequestrou-os, não é? O mesmo se pode dar com o nosso cônjuge, ou com a nossa esposa, ou com o nosso esposo, não é? Muitas vezes nós vamos vivendo os problemas do dia a dia e esses problemas causam tensão, esses problemas causam muitas vezes fricção entre o casal. E às vezes, em vez de haver o fortalecimento de um relacionamento, o que está a acontecer é que nós lidamos uns com os outros, interagimos com a pessoa que está ao nosso lado. Em vez de termos um relacionamento de amor, de carinho, de compreensão, temos um relacionamento de interação. Sabem que nós todos os dias interagimos, é ou não é? Eu, por exemplo, quando saio de casa, interajo com o motorista do autocarro, por exemplo, ou interajo com o padeiro, não é? Ou com o cabeleireiro, ou interajo com a pessoa que está ao meu lado no trabalho, ou interajo com a pessoa que está comigo na escola, é ou não é? Todos nós interagimos. Mas será que é este tipo de relacionamento que nós devemos ter com o nosso cônjuge? Interação? Tem que ser mais profundo. Porque vai chegar uma altura, se for só interação,
não há profundidade e depois o inimigo sequestrou, não é? Acabou por sequestrar o nosso cônjuge e nós perguntamos como é que isto aconteceu. O inimigo trabalha no silêncio, trabalha fazendo a sua obra, não é? Vem por trás, não é de frente. Se fosse de frente nós estávamos precavidos, não é de frente. Diz-nos então que estes homens, quando chegaram lá, viram os seus filhos, as suas filhas, as suas esposas sequestradas e eles choraram amargamente. Já viram o que é homens de guerra chorarem? É assim, é fácil nós vermos uma criança chorar, é ou não é? Quantas crianças estão aqui que já choraram hoje? É fácil nós vermos uma criança chorar. Ver uma mulher chorar não é tão frequente, mas também se vê. Mas ver um homem chorar, não é? E diz que choravam alto, não é? Choravam alto, baba e ranho, não é? Como nós costumamos dizer. Queridos irmãos, homens de guerra, habituados a ser rudes, não é? Sem sensibilidade, a chorar. A tal ponto, vejam o que aconteceu, a tal ponto que no versículo 5 diz assim, no 5 diz, também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoa, a Jezreelita, e Abigail, ou seja, Davi também sofreu, embora tivesse duas esposas e não fosse o desejo de Deus que isto acontecesse, a verdade é que também ele sofreu, também as suas esposas foram levadas, e depois, a seguir, o que é dito no versículo 6 diz, Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Estão a ver? Ele era o líder, ele devia estar lá para proteger, devia ter deixado ali alguns homens, foi para defender os filisteus. Então, o povo estava tão angustiado. Mas é estranho, sabem porquê? Porque os homens de Davi eram conhecidos como fazendo qualquer coisa por Davi, não é? Existem episódios bíblicos que nos diz que eles davam a vida por Davi, não é? Uma vez, quando Davi lutou contra um gigante, houve um deles que foi e matou o gigante, porque senão o gigante ia matar Davi. E eles disseram, olha, não se apaga a lâmpada de Israel, não é? Isto um pouco mais tarde. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que estes homens de Davi eram por ele e agora estavam a querer apedrejá-lo. Vejam a angústia que não estava a ser vivida por estes homens. E diz uma coisa muito interessante a seguir. Olhem o que é que diz. No versículo seguinte, diz assim, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Eu não sei qual é a vossa versão. O que é que a vossa versão diz? Em vez de reanimar, o que é que diz? Não, antes de consultar, antes. Fortaleceu, não é? Fortaleceu. Há mais alguma versão? Diz aqui que Davi se fortaleceu, se reanimou, se firmou, se encorajou no Senhor. Queridos irmãos, é fácil, por exemplo, quando a nossa vida corre bem, é fácil nós nos animarmos no Senhor. É fácil, não é ou não é? Tudo corre bem, estamos contentes, tudo à nossa volta está bem. É fácil chegar à igreja, louvar a Deus. E quando tudo começa a correr mal? E quando as coisas começam a ser difíceis de levar? Animar-nos no Senhor é mais difícil, não é? Dizer assim, ó Senhor, está-me a acontecer isto, louvores e graças a Ti, porque alguma coisa tens para mim. Normalmente não é isto que nós dizemos, pois não? Normalmente quando estamos a passar dificuldade, dizemos, Senhor, onde é que Tu estás? Senhor, porquê que eu estou a viver isto? Ó Senhor, esqueceste de mim? Ó Senhor, eu mereço? Eu que tenho feito tanta coisa contigo e para Ti? Aí é difícil nos animarmos no Senhor, é ou não é? Mas, queridos irmãos, é nestas alturas que nós temos que nos animar no Senhor. É nestas alturas que nós temos que nos animar no Senhor. Buscar forças. Tentar olhar para Deus e dizer assim, não, eu conheço quem está ao meu lado. Eu conheço que este Deus não me desampara.
Queridos irmãos, esta semana eu tive a triste notícia de uma senhora mãe me ter ligado. Ela ligou para a rádio já há uns meses atrás para dizer que tinha sido refugiada do Brasil. Ela saiu fugida do Brasil com o seu filho e veio para Portugal como refugiada, com o estatuto de refugiada. E aqui ela tem sido ajudada por uma instituição que lhe dá casa, mas a nível de comida, a nível de trabalho, ela também deixou de poder trabalhar porque estava aflita do joelho, tinha um problema no joelho, que não permitia que ela fosse trabalhar. E a vida dela complicou bastante. E então eu entrei em contacto com o pastor da zona e a coisa melhorou. A igreja começou a dar assistência, a ajudar, mas ela manteve sempre o contacto com a rádio e eu fui sempre sabendo, eu fiquei com o contacto, ela ficou com o meu, fomos trocando sempre mensagens. E não há muito tempo atrás ela disse-me: pastor, eu estou com um cancro na mama. Ela tinha dado conta disso por causa da axila, tinha sentido lá um caroço e depois fez os exames e realmente disseram. E esta semana veio o diagnóstico. Eu, por acaso, gostava que vocês ouvissem o que ela diz. Não o que ela diz do diagnóstico. O diagnóstico é que ela estava com um cancro na mama, já na axila, e que a coisa não estava fácil. Esse foi o diagnóstico. Mas eu gostava que ouvissem o que esta jovem mãe, ela vai-me dizer, depois de ter-me dito algumas coisas. Só que eu esqueci-me do telemóvel ali dentro. Esperem aí só um bocadinho. Eu vou pôr aqui só uma mensagem áudio que ela mandou-me ontem de manhã. Bom dia. Ontem eu fiz químio e hoje eu já não consigo mais escrever, eu não consigo enxergar as letras. Não consigo enxergar as letras. Vou deixar em áudio. Pastor, assim, a minha confusão assim de pensamentos é mesmo só em questão do Noah. Em relação ao câncer, eu não tenho medo. E tudo que eu passei no Brasil é bem pior do que isso que eu estou passando aqui hoje. Eu acho que Deus, ele tem as suas maneiras de usar-nos no momento certo, no lugar certo, para tocar a vida de outras pessoas. E nós cristãos, a gente é um espetáculo, né? Para outras pessoas. Então, eu só preciso realmente de oração mesmo. E eu convivi muito com pastores no Brasil. Eu sei como é que é a agenda de vocês, é uma loucura. Então não sinta pressionado a tempo, a ligar. Eu sabendo que o senhor, a sua equipe está orando por mim, a Raquel, eu já fico muito feliz mesmo. Tenha um bom dia, um bom final de semana e um abençoado sábado para você e todos aí na rádio, tá bem? Fica com Deus. E obrigada. Quando eu dizia animados no Senhor, é um pouco isto. Eu não podia vos dar, se calhar, um testemunho tão forte como este. Uma mulher que está a viver o que está a viver, uma angústia de poder morrer e deixar o seu filho com 12 anos neste mundo, e mesmo assim ela dizer: pastor, eu não tenho medo do que estou a viver, não tenho medo do cancro que eu tenho. É uma mulher animada no Senhor, é uma mulher que não desfaleceu. E foi o que aconteceu com Davi. Apesar de tudo estar contra ele animou-se no Senhor. Queridos irmãos, como é que se passa connosco quando as coisas estão a correr mal? Desanimamos, culpamos a Deus, ou tentamos ir a Deus animar-nos, tentar fortalecer-nos nele? É importante nós fazermos isto. Davi sabia o Deus que tinha, não era um Deus qualquer, não era um Deus que se esquecia, não era um Deus que
esqueci-me que tenho ali um servo Davi que agora foram lá raptar as mulheres e os filhos. Não. Davi sabia que se tinha acontecido tudo aquilo, por alguma razão tinha acontecido, então ele animou-se no Senhor. Ele animou-se. E não só se animou, o texto diz a seguir o quê? No versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. E então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de facto o alcançarás e tudo libertarás. Ele animou-se no Senhor, sabia que o Senhor ia lhe dar uma resposta, sabia que o Senhor tinha a solução para o seu problema. Só precisava de saber o quê? Diz que foram buscar a estola sacerdotal, não é? As pedras, aquelas pedras que brilhavam conforme a resposta de Deus, não é? Sim ou não. Perseguirei ou não? E a estola brilhou de um lado, sim. Vou ou não em calce deles? A estola voltou a brilhar, então aí vamos nós. Mas vamos para onde? Para onde é que eles foram? Queridos irmãos, já vos aconteceu isto? Já vos aconteceu vocês sentirem uma convicção forte do Senhor e dizer assim: vai em frente. Mas vai em frente para onde? E como é que o caminho se vai abrir? E como é que eu vou passar este precipício para o outro lado? Já vos aconteceu isso? Mas o Senhor disse assim: é para ir. Parece que tudo está fechado, as portas estão fechadas, parece que não há lógica naquilo que estamos a ver, mas o Senhor diz: vai em frente. Já vos aconteceu? Queridos irmãos, isto acontece. Acontece. Sabem que em 2020, quando houve a pandemia, todos nós vivemos esses momentos. Foram momentos difíceis. Nós tínhamos um apartamento em Santo António dos Cavaleiros e nós vivíamos ali felizes e contentes dentro daquele apartamento. Era um apartamento bonito, nós gostávamos de ali viver. E depois de uma semana de confinamento dentro do apartamento, a gente começou a pensar, e isto foi depois a Ruth que de certa forma transmitiu, que falou o que o coração dizia, e nós, de certa forma, apoiámos, porque também pensávamos mais ou menos da mesma maneira. O Senhor está-nos a dizer alguma coisa, os tempos piores virão, e nós estamos aqui confinados num apartamento. Quando vier leis dominicais, vamos continuar aqui fechados num apartamento, à espera que nos digam o que nós devemos fazer ou não? Então decidimos naquela altura vender o apartamento. Não sabíamos bem o que ia acontecer, mas vender o apartamento e procurarmos um sítio mais campestre. E nós fomos à procura desse lugar, primeiro ali nas redondezas, não queríamos sair muito dali, e depois Deus vai-nos afastando, e chegámos à venda do Pinheiro, não é? E aí encontramos um terreno e comprámos esse terreno. Mas ainda sem muitas certezas de nada, não é? Mas acreditávamos que Deus nos estava a encaminhar nesse sentido. A verdade é que o Senhor ajudou-nos depois num empréstimo bancário e nós conseguimos fazer a casa que alguns de vocês já lá foram e já visitaram. Muitas coisas aconteceram, era difícil nós prevermos o que ia acontecer, mas nós acreditámos que era esse o caminho. Dizer-vos que quando nós comprámos o terreno, depois de o comprarmos, passado um tempo, surgiu também a convicção que não era ali ainda que o Senhor queria que nós ficássemos. Ou seja, era ali que Ele queria que nós tivéssemos comprado, mas não era para ficar ali. E vivemos estes 2 últimos anos ali naquele lugar sempre sabendo que nós íamos sair. Porque sabemos que o Senhor quer nos levar ainda para um sítio mais campestre do que aquele. Ele ainda está muito citadino, não é? Queridos irmãos, nós não sabemos o que é que vai acontecer, mas
se nós deixarmos Deus conduzir a nossa vida, Deus vai nos indicar, vão. Não sabemos tudo, mas se temos a convicção que o Senhor nos disse vamos, então Ele vai depois abrir as portas. Vejam o que aconteceu logo a seguir. Davi não sabia para onde ia, leva os 600 homens, ainda por cima chega a uma altura em que 200 dos seus homens dizem: nós não vamos passar o rio, estamos cansados, queremos desistir. E Davi, mesmo assim, o que é que ele faz? Pega nos outros 400 homens, sem saber bem para onde ir, e vamos continuar. Não é? Então, Davi podia ter desanimado. Na nossa caminhada aparece desânimo. Na nossa caminhada aparece obstáculos. Então, mas não foi Deus que me mandou vir por aqui? Por que é que eu agora encontro estas dificuldades? Mas Davi estava animado no Senhor. Davi sabia que o Senhor tinha dito para ele ir. E ele ia continuar. Vejam o que é que acontece no versículo 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele achavam, chegaram a um ribeiro de Besor, onde os retardários, lá está os 200, não é, ficaram ali. Davi, porém, e os 400 homens continuaram a perseguição, pois que os 200 ficaram atrás, porque não puderam, de cansados que estavam, de passar o ribeiro de Besor. Okay? Então, era fácil, se calhar, Davi dizer: olha, enganei-me, vou desistir, vou voltar para trás, não é? Mas não. Mesmo sem sabendo para onde ir, este homem vai em frente. E quando ele vai em frente, diz-nos o texto a seguir, no versículo 11, acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Quem era este homem egípcio? Este homem era um servo dos Amalequitas, de um senhor que tinha ido a Ziglag e tinha saqueado a cidade, não é? Ele também tinha lá ido. Ele agora tinha sido deixado para trás. Diz que tinha adoecido, e porque tinha adoecido, o seu senhor deixou-o morrer. Já viram como é que são as coisas? Às vezes acontecem coisas difíceis na nossa vida e nós dizemos: porquê que nos acontece isto, não é? O senhor Amalequita, dono daquele egípcio, deixou-o morrer. Há 3 dias e 3 noites que ele não comia nem bebia. Se não bebia há 3 dias, o que é que ia acontecer? Mais do que 3 dias é difícil um ser humano sobreviver. Ele ia morrer, ele tinha sido deixado para morrer. Mas Deus tinha um plano para aquele egípcio, ele não ia morrer, mesmo fosse um servo de um Amalequita. Deus olha por todos e Deus utilizou o mal que tinham feito àquele servo para dar a solução a Davi. Já viram? Deus coloca no nosso caminho pessoas, situações que nos vão orientar. Mesmo que às vezes as coisas pareçam muito mal. Mas aquele egípcio foi colocado por Deus ali. Aliás, o inimigo queria destruí-lo, não é? O inimigo quer a destruição de todos nós. Mas Deus utilizou a miséria daquele homem para lhe dar vida e para ele poder ajudar Davi naquilo que era o seu objetivo. E aquele homem diz: olha, se tu não me matares e não me entregares ao meu Senhor, eu digo-te onde é que eles estão. Então vamos lá. E eles foram no encalço, não é? Eles foram no encalço. E diz-nos o texto bíblico que Davi vai encontrar, não é, aqueles homens, os tais sequestradores, vai encontrá-los a festejar, não é, com o despojo. Ali estava o acampamento, com as mulheres, os filhos, toda a gente, o gado, não é? E diz que então Davi vai lutar contra este. Diz assim no versículo 17: feriu Davi desde o crepúsculo vespertino até à tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou todo o quanto havia tomado os Amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Deixem-me parar aqui para nós pensarmos um pouco ainda naquilo que aconteceu. Diz que Davi então chegou ali e lutou,
desde manhãzinha até ao final do dia, já começando um dia seguinte. Quer dizer que a luta não foi fácil. Mais ou menos umas 12 horas, não é? Pelo menos. Queridos irmãos, a luta contra os amalequitas é assim. É uma luta dura, difícil. Se nós queremos conquistar aquilo que perdemos, nós temos que ir à luta, não podemos desistir. E se nós perdemos alguma coisa, se algum amalequita, se o diabo nos tirou alguma coisa, então temos que ir à luta. Não podemos desfalecer. Não podemos dizer, agora já não consigo, agora já é tarde. Não é? Temos que nos animar no Senhor. E temos que dizer, não, temos que ir à conquista. Temos que ir à conquista. E diz-nos então que os homens de Davi lutaram desde manhã até o anoitecer. E agora vejam o pormenor. Diz lá que mataram todos menos 400 homens amalequitas que fugiram em camelos. Quantos é que eram? Quantos é que eram os de Davi? Mas quando a gente vê isto, o número de Davi era muito menor, porque eles mataram muitos mais, não é? Quem é que deu esta vitória a Davi? Foi Davi e os seus homens? Então 400 fugiram, eram os mesmos 400 de Davi, aí era uma luta mais ou menos igual. Mas eles já tinham destruído muitos amalequitas. Quer dizer que eles estavam em desvantagem. Davi e os seus homens estavam em desvantagem. No entanto, Deus faz o quê? Deus dá-lhes a vitória. Deus dá-lhes a vitória. Porquê? Porque a vitória não era deles, queridos irmãos. Não eram eles que tinham muita força, muito poder, muita mestria. Não. É porque Deus estava com eles. Deus fez com que eles recuperassem tudo. Não ficou lá nada. Tudo. Tudo foi trazido novamente. Queridos irmãos, esta história diz-nos para nós não desistirmos. Esta história diz para nós não desistirmos. Para nós continuarmos na nossa caminhada. Mesmo que a gente não consiga ainda ver o caminho, ou ainda não nos tenha aparecido um egípcio na frente. Talvez ainda estamos à espera que o egípcio apareça no nosso caminho para nos dar uma orientação. Deixem-me contar-vos outra. É a continuação da história passada. Nós então, estes 2 anos na casa, conseguimos vendê-la. Estamos no processo de vender a casa. E sabendo isto, fomos à procura de um terreno, mas os terrenos são muito caros. Só que existe na lei, pelo menos em Mafra, na Câmara, existe uma lei que diz que se comprarmos um terreno, mesmo que seja rústico, que não dê para construir, mas que seja mais de 20 mil metros, dá para construir. Então nós encontramos um terreno a ser vendido, só que ele não tinha 20 mil metros, tinha menos. E nós dissemos assim, como é que a gente vai conseguir saber os donos dos terrenos à volta para ver se eles querem vender alguma parte para a gente juntar e fazer os 20 mil? E não estávamos a encontrar. Estávamos a pedir ao senhor da imobiliária para encontrar e ele não encontrava. Um dia eu, a Ruth e o Miguel fomos, a Raquel não estava, fomos ao terreno e perguntar às pessoas ali perto se conheciam os donos daqueles terrenos ali. E nós encontramos um senhor que me disse assim, olha, aqui nós não conhecemos quem são os donos, mas lá embaixo, em Carvalhal, talvez o senhor encontre lá alguém que conhece. Aliás, o senhor, se falar com um senhor chamado Marinho, talvez ele conheça aqui as pessoas destes terrenos. E nós lá fomos lá à procura do Marinho. Só que no caminho veio-me assim à mente, como é que era mesmo o nome do senhor? Marinho? Não, eu não disse Marinho, que eu tinha me esquecido de Marinho. É assim, será que é... como é que eu disse? Toninho? Será que é o Toninho? E então eu vou com o nome Toninho na cabeça. Tinham-me dito que ele morava perto da igreja, então a gente chegou à vilazinha, começámos a subir até à igreja e quando estávamos a subir vimos um senhor a descer e abrimos o vidro
E eu perguntei, olha, desculpe lá, o senhor conhece aqui um senhor Toninho? Toninho? Não conheço nenhum Toninho. Pronto, não conheço nenhum Toninho. Sabe, é que a gente lá em cima disseram-nos que havia aqui um Toninho, que conhecia ali os donos dos terrenos ali em cima. Eu disse, mas eu conheço os terrenos, os donos dos terrenos. Conhece? Conhece o dono dos terrenos? Sim, eu conheço isto tudo aqui. E o senhor não se importa de vir connosco lá em cima para nós mostrarmos qual é o terreno? Sim, não há problema. Metemos-o no carro e fomos lá em cima aos terrenos. Estivemos a ver, a determinada altura, eu disse, desculpe lá, eu não lhe perguntei o nome, como é que o senhor se chama? Eu chamo-me Mário, mais conhecido como Marinho. E eu, Marinho. Então o Marinho mostrou-nos ali os terrenos todos, quem eram os donos, e disse-nos assim, olha, o meu irmão tem este, eu tenho aquele, e não sei o quê, não sei o que mais, e a gente acabou por decidir comprar o terreno do irmão do Marinho, que não tem os 20 mil metros quadrados. Não tem os 20 mil metros. Nós dizemos assim, mas foi loucura, então comprámos um terreno sem saber se os outros nos vão vender. Mas, queridos irmãos, depois de vermos que Deus estava a orientar estas coisas todas, não é por acaso que nós vamos bater mesmo com o Marinho, não é? E que o Toninho vai connosco lá em cima e nos mostra os terrenos e nos mostra os donos, não é? Nós dissemos, não, a mão do Senhor está a guiar. Nós não conseguimos ver ainda ao fim, ainda não conseguimos ver o que vai passar, mas sabemos uma coisa, nós queremos fazer a vontade de Deus. E quando nós queremos fazer a vontade de Deus, Deus abre, Deus mete egípcios no nosso caminho. Mete pessoas que vão orientando a nossa vida, que vão dizendo, olha, vai por ali ou vai por ali. E Deus vai encaminhando-nos assim, queridos irmãos. Prezados irmãos, sabem o que é que aconteceu depois? Eu, por acaso, na leitura, no restante da história, não tenho aqui, mas o restante da história é, depois de terem tido aquele despojo todo, de começarem a voltar para trás, uns disseram assim, os outros 200 não merecem nada disto. Os outros 200 não vão receber este despojo. E Davi disse assim, não. Eles vão receber como nós também. Além das mulheres e dos filhos que eles vão receber, eles também vão receber o despojo. E quando eu penso nisto, eu digo assim, realmente, Davi sabia quem é que lhe tinha dado a vitória. O despojo era de Davi, foi ele que o conseguiu. Tinham sido aqueles homens que lutaram, que conseguiram. Para eles, sim, eles tinham dito, fui eu que lutei, os outros não lutaram, então o despojo é meu. Mas o que é que disse Davi? Ou o que é que sabia Davi? Que aquela luta não tinha sido eles a ganhar. Aquela luta tinha sido Deus a dar. E o despojo era tanto deles, como era dos outros que cansados não conseguiram ir. Mas que ficaram a guardar também algumas coisas, não é? Algum material. Queridos irmãos, isto só mostra o seguinte, quando nós deixamos a nossa vida nas mãos do Senhor, não sabendo o futuro, mas querendo fazer a vontade do Senhor, o Senhor vai fazer com que as coisas aconteçam. E nós vamos lhe dar glória. Porquê? Porque a batalha foi ganha. E Amaleque ainda não foi destruído, mas o seu nome vai ser apagado, nós sabemos, quando Jesus voltar e nós vivermos na pátria celeste. Que assim seja. Amém.